Hoje eu passei o dia quase todo dedicado à agenda da educação, educação e cultura, que todos sabem, tem sido o foco da minha principal ação político-parlamentar. Foi reunião no MEC, com a presença do ministro Mercadante, dando continuidade ao debate sobre o PIBID. Tive também no Conselho Nacional de Educação, aliás, uma solenidade lá hoje alusiva aos 20 anos de existência do Conselho Nacional de Educação, o Conselho que é uma instituição muito importante e que tem prestado serviços muito relevantes à educação brasileira. Estivemos também no Ministério do Desenvolvimento Social, de forma que eu não pude ocupar a tribuna durante a tarde de hoje e faço agora, senhor presidente, primeiro aqui para dizer que hoje deveria ser um dia para a gente relembrar as conquistas que as mulheres tiveram nesses 13 anos de governos do meu partido, o governo Lula e Dilma, que não foram poucas, e para destacarmos os muitos desafios que ainda temos à nossa frente. Infelizmente, devido aos últimos acontecimentos, eu quero dizer dessa tribuna que, mais uma vez, é hora da gente convocar as mulheres de norte a sul desse país para se unirem a nós em defesa da soberania popular, que, no nosso ver, está fortemente ameaçada. Me refiro à obsessão por parte da oposição golpista, com o auxílio da grande mídia, Rede Globo, com o apoio, infelizmente, de parte do Poder Judiciário, na medida em que a Operação Lava Jato vem tendo um caráter extremamente partidarizado. E o fato, senhor presidente, é que, de repente, essas forças golpistas, atrasadas, retrógradas, tentam novamente ressuscitar a tese do impeachment, ressuscitar a tese de renúncia, etc., etc. Então, eu quero aqui colocar que lamento que a gente chegue a mais um 8 de março, vendo ataques frontais à presidenta da República, muitas vezes com termos e condutas extremamente desrespeitosas, até porque não se atacam condutas pontuais daquela que conduz o nosso país, atacam muitas vezes escondidos, inclusive no anonimato oferecido pela internet à mulher, à mãe e à avó Dilma Rousseff. As posturas misóginas que adotam, senhoras e senhores, atingem a honra de todas as mulheres do Brasil. Mas parte desse enredo golpista, da judicialização da política, passa também não só por sonhar, porque não vai passar de um sonho, de verão, de inverno, seja lá do que for, não vai passar de um sonho esse desejo da oposição golpista de tirar a força à presidenta Dilma Rousseff. Mas não se contenta só com isso. Faz parte desse enredo, da judicialização da política, também viabilizar a candidatura do presidente Lula. Presidente que todos nós sabemos deixou o Palácio com a maior avaliação positiva de nossa história. E dentro desse enredo, claro, tirar Dilma, inviabilizar a candidatura de Lula, significa, portanto, inviabilizar a continuidade de um projeto que vem transformando a realidade social brasileira. Faz parte desse enredo, por exemplo, o espetáculo grotesco que o Brasil assistiu nessa última sexta-feira, quando, em uma atitude arbitrária e sem base legal, o juiz, que tem agido quase que como militante do PSDB, Sérgio Moro, decidiu pela condução coercitiva de uma pessoa que nunca se negou a colaborar com a justiça desse país. E aqui eu quero dizer muito claramente, senhor presidente, que do mesmo jeito que nós criticamos as circunstâncias que se deu à condução coercitiva do presidente Lula, criticamos também as mesmas iniciativas da Operação Lava Jato no que diz respeito à condução coercitiva de uma série de outras pessoas. Por quê? Porque o presidente Lula é um cidadão
né, como outro qualquer, não está acima da lei, etc., etc. Agora, né, o que nós queremos é o respeito à legalidade, é o respeito à Constituição. E o espetáculo foi tão grotesco, tão arbitrário, a condução coercitiva determinada pelo juiz Moro com relação ao presidente Lula sexta-feira, que mereceu, né, discordância e repúdio das mais variadas autoridades, inclusive o ministro Marco Aurélio, que é um ministro ilibado, um ministro, inclusive, que não tem absolutamente nenhuma proximidade ideológica com o PT, com a esquerda, e se colocou muito claramente, né, dizendo, né, que aquele ato do Moro frente ao presidente Lula sexta-feira, a chamada condução coercitiva, foi um ato que desnecessário, foi um exagero e que não encontra exatamente o que? Base legal. Até porque o presidente Lula, repito, como todo e qualquer cidadão que não está acima da lei, nunca se negou a prestar depoimento, a prestar esclarecimento. Na verdade, senador Hélio José, os eventos de sexta-feira são mais uma demonstração da arbitrariedade, infelizmente, do juiz Sérgio Moro. Juiz que, né, já está uma coisa muito escancarada, né? Por quê? Pelo caráter partidarizado que tem, né? Enfim, né, só olha, o alvo é só o PT, é só o PT, é só o PT, e o mais grave, né, determinadas atitudes que ele tem tomado, repito, sem respaldo exatamente legal. Eu quero aqui, desde já, deixar muito claro que não se trata aqui da gente desqualificar a Operação Lava Jato, muito pelo contrário, até porque se tem um governo, se tem um partido que não tem medo, que não teme ser investigado, é o governo do PT e é o próprio PT. Até porque foram nos governos do PT, a começar do presidente Lula, que mais, né, se investiu e que mais se valorizou os instrumentos de combate, de controle social, de combate à investigação e de impunidade. Pode parecer óbvio, lulante, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Foi o governo Lula que aposentou a história do engavetador-geral da República. Todo mundo sabe que foi a partir do governo Lula que se fez respeitar, né, a escolha soberana da categoria, por exemplo, do Ministério Público e exatamente nomear o primeiro da lista. Aliás, nós do Partido dos Trabalhadores fazemos parte, né, daqueles que na década de 80, quando da Constituição de 1988, defendemos e não nos arrependemos de maneira nenhuma o papel de autonomia, de bravura, de independência exatamente do Ministério Público. Então, nós nos sentimos muito à vontade, porque a corrupção tem aparecido por quê? Porque, de repente, se investiu nos instrumentos de combate à corrupção, portanto, né, de combate à impunidade. Tanto é que, na época deles, né, como tudo era engavetado, enfim, praticamente não tinha operação a ser feita de maneira nenhuma. Agora, o que nós queremos aqui fazer coro a outros senadores e senadoras do PT e de outros partidos também, é que o que a gente não pode ter é 2 pesos e 2 medidas. O que a gente não pode ter de maneira nenhuma é uma investigação de caráter dirigido, de caráter partidarizado. Nós queremos investigação, sim, agora ampla, geral e restrita, que ela investigue a todos e todas, porque, infelizmente, para a Operação Lava Jato, né, a turma da oposição, o PSDB, de repente, para eles, são intocáveis, né? Então, eu quero deixar muito claro aqui, não se trata em nenhum momento da gente desqualificar a questão das investigações. Pelo contrário, quanto mais investigações, melhor do ponto de vista de combate à corrupção, de combate à impunidade. Agora, elas não podem serem feitas ao arrepio da lei. Elas não podem serem feitas, inclusive, para perseguir amigos e para perseguir inimigos e proteger amigos, de maneira nenhuma.
Então, senhor presidente, eu quero, portanto, colocar aqui essas iniciativas golpistas por parte da oposição, infelizmente, não prosperou e não prosperará de maneira nenhuma. Eu quero aqui dar um exemplo. Sábado passado, estava lá no Siridó, lá em Currais Novos, região do Siridó. Fui lá participar de uma reunião lá do Polo do PT do Siridó e, para minha alegria, lá abonei a ficha de 30 novos companheiros e companheiras que estão se filiando exatamente ao Partido dos Trabalhadores. Pesquisa Vox Populi, o Instituto Vox Populi divulgou uma pesquisa logo após o incidente lá da condução coercitiva do presidente Lula, onde mostrou que 65% da população brasileira desaprovou aquela operação comandada pelo juiz Sérgio Moro. Por quê? Porque viu exageros nas condutas do juiz. A população tem sabedoria, tem exatamente sensibilidade. Assistimos ao longo, depois do espetáculo de sexta-feira, assistimos até domingo atos de apoio ao presidente Lula em mais de 1.200 cidades pelo país afora. Nós assistimos exatamente isso. Então, eu quero aqui, portanto, colocar, senhor presidente, que eu respeito, claro, né, o contraditório, o papel da oposição. Agora, o que eu espero, está entendendo, é que não percam o juízo, né? O que eu espero é que, enfim, né, que essa luta tenha limites, né? Limites, inclusive, que não levam a oposição, por exemplo, a abdicar do seu papel aqui no Congresso Nacional, de fazer o debate, de fazer a crítica, enfim, de divergir, mas que o Congresso Nacional vote, né? Vote, né? O processo do impeachment, uma vez instalado, cada qual vai mostrar a sua cara, vai mostrar exatamente a sua cara. Nós, não só do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e de outros partidos aliados, temos muita tranquilidade para dizer que esse processo do impeachment será derrotado. Por quê? Porque ele não guarda sintonia com a verdade. Ele não guarda sintonia com a verdade de maneira nenhuma. Porque tem um processo novo de delação, ou porque o senador Delcídio fez uma delação envolvendo o presidente Lula, envolvendo a presidenta Dilma. Sim, e que das provas? Não é assim. Delação por delação, existe várias. Aliás, nós temos várias delações aí, inclusive envolvendo parlamentares da oposição, várias delações envolvendo parlamentares da oposição, entendeu? Do PSDB, do DEM, né? As pessoas têm direito de se defender. O instrumento da presunção da culpa está lá inscrito na Constituição. Então, nós não vamos aceitar essa hipocrisia que, quando a delação envolve os adversários, aí aquela delação não presta. Aí, quando a delação envolve o PT ou os nossos aliados, aí não, a delação é verdadeira. A delação é verdadeira, ele está falando a verdade. Então, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade, está entendendo, que eu não tenho absolutamente nenhum receio do ponto de vista da integridade, da conduta ética, da honradez, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma. Por isso que eu não acredito de maneira nenhuma em impeachment. E não temos medo das ruas de maneira nenhuma, de jeito nenhum, que eles venham para as ruas. Né? Foi nas ruas que nós do PT, nós do campo democrático popular, nós da esquerda, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, nascemos e de lá nós nunca nos ausentamos de maneira nenhuma. O que se espera é que essas manifestações se dê sob o signo do respeito, tanto de um lado como de outro, entendeu? Nós não temos medo de jeito nenhum de mobilização popular, de mobilização social, de forma alguma, mas de forma alguma mesmo, porque estamos aqui imbuídos, né, de um sentimento, primeiro que é o sentimento, né, de fazer justiça à biografia, à história e à trajetória de Lula, né? Não só
pelo legado que ele construiu enquanto presidente da República, mas a sua biografia de militante político, de militante sindical, de parlamentar que foi, e do presidente que entrou para a história do Brasil como o melhor e o maior presidente desse país. E é isso exatamente que parte da elite não perdoa de maneira nenhuma. Esse homem ter chegado à frente da presidência e ter feito, né, o governo exitoso que ele fez, né? Não perdoam, inclusive, o fato dele continuar sendo amado no imaginário popular. Tanto é que as pesquisas mostram disparadamente o melhor presidente. Todas as pesquisas mostram, inclusive, o presidente Lula disputando, né, em qualquer cenário, estaria no segundo turno. E olhe, isso em meio ao massacre que ele vem enfrentando por parte, principalmente, da poderosa Rede Globo de televisão. Infelizmente, faz um noticiário a mando dos seus donos, da forma, né, digamos assim, mais reprovável que possa ter no mundo. Um noticiário extremamente manipulador, né, um noticiário extremamente, enfim, que não resiste, né, ao mínimo de qualquer manual, né, que se tenha do ponto de vista da comunicação social, que seja observado a questão de um mínimo de isenção, de profissionalismo e de seriedade. Infelizmente, tanto é que, né, ninguém mais nesse país do que a própria Rede Globo, que está aí incentivando o sentimento de ódio, de intolerância, etc., etc. Mas nosso povo não vai cair nessa provocação de maneira nenhuma. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós continuaremos aqui firmemente empenhados nessa tribuna, na rua, nas escolas, aonde for. Nós continuaremos firmemente empenhados nessa luta de defender o mandato da presidenta Dilma, de defender a soberania popular, assim como defender a biografia e a história do presidente Lula e todo o legado que ele construiu para o povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui, ir concluindo, senhor presidente, dizendo aqui aos telespectadores que esse dia 8 de março, eu não tenho nenhuma dúvida, né, que é um dia em que nós, mulheres, refletimos, né, sobre as nossas lutas, né, a nossa história de resistência, de ousadia, que a gente reflete, inclusive, sobre os avanços, sobre as conquistas que nós obtivemos, mas não tenho nenhuma dúvida que no coração da maioria das mulheres de luta desse país, eu não tenho nenhuma dúvida que esse coração e essa mente, repito, da maioria das mulheres trabalhadoras, das mulheres de luta, das mulheres que têm sabedoria, que têm respeito pela democracia, que sabem o quanto, inclusive, essa democracia nos custou, eu não tenho nenhuma dúvida que a maioria dessas mulheres está firmemente aí, atenta, vigilante, para a gente não deixar de maneira nenhuma que tirem à força a primeira mulher eleita e reeleita presidenta da República. Eles não vão conseguir o impeachment de Dilma e muito menos o impeachment preventivo do presidente Lula. Que se preparem para vir pela via democrática, porque pela via do golpe isso não prosperará. Repito, eles não conseguirão nem o impeachment da presidenta Dilma, nem o impeachment preventivo do presidente Lula, com toda essa operação judicialesca em curso. Quem viver, verá.